Oi pessoal, Chefe Vitinho aqui. Hoje a gente preparou um vídeo ensinando a fazer 5 nós, que são os 5 nós mais importantes que a gente vê no movimento escoteiro. Então, todo mundo sabe que escoteiros fazem nós, isso é uma verdade. E a gente vai aprender 5 deles hoje, e eles são extremamente importantes para diversas coisas. A gente utiliza eles para montar acampamento, para fazer amarras, para diversas atividades. Então, fiquem aí com o vídeo, pratiquem bastante, tentem aprender, espero que gostem. Maravilha, então o primeiro nó que a gente vai aprender é o nó direito. Ele é um nó extremamente conhecido no movimento escoteiro, é um dos mais importantes também, e a principal função dele é juntar duas cordas de mesmo tipo. Então nesse caso aqui a gente tem duas cordinhas, a verde, a azul, elas são mais ou menos do mesmo tamanho, de espessura, então a gente vai conseguir juntar elas com o nó direito. E ele é bem simples esse nó, porque ele é parecido com o nó no cadarço que a gente faz todo dia. Então, veja só, eu vou pegar aqui com a mão direita a cordinha verde, com a minha mão esquerda a cordinha azul, vou colocar o verde por cima do azul e dar uma voltinha. Então isso aqui a gente já faz todo dia no cadarço, certo? Agora a segunda parte é pegar a minha mão esquerda, onde eu estou segurando a cordinha verde, e vou passar novamente por cima do azul. E dou a voltinha aqui. E puxo. Como é que eu sei que ele está certo? Primeiro que ele é um nó bem bonitinho, então é fácil de identificar se ele está certo ou não, porque ele sempre vai ter essa carinha bonitinha. E segundo, e mais importante, é que todo nó escoteiro, ele precisa ser fácil de soltar. Então veja só como é fácil soltar esse nó. Basta empurrar, que eu consigo soltar ele facilmente. Certo? Então esse é o nó direito. Uma maneira rápida de lembrar é simplesmente pensar direito por cima do esquerdo, e esquerdo em cima do direito. Certo? Usando esse truque, a gente faz rapidamente o nó. O segundo nó que a gente vai aprender é o nó de correr. Ele é um nó também bem simples e ele é utilizado principalmente para prender coisas com a corda. Vocês vão ver. Então ele é muito simples, veja só. Eu vou pegar aqui o meio de uma corda, certo? Não as pontas, vou pegar o meio dela e vou fazer uma voltinha aqui. Então, para fazer isso é bem simples. Eu vou passar aqui essa parte da corda verde por cima da azul, certo? E eu vou criar esse lacinho, certo? Perceba que eu vou dizer da seguinte maneira. Eu vou ter a parte vertical aqui, a cordinha que está para baixo, e a cordinha que está para a esquerda, certo? Então o verde está para baixo e o azul para a esquerda. A parte que está para baixo, em verde, ela tem que estar sobre a parte que está à esquerda, tem que estar em cima dela, tá certo? Assim vai funcionar. E agora a parte mais fácil. Eu vou pegar meu dedo em formato de pinça e vou colocar dentro do lacinho, vou levantar ele e vou pegar a cordinha verde, certo? Que está na vertical. E vou puxar ela aqui para dentro do lacinho. E vou puxando, vou puxando, vou puxando, vou puxando, até que eu termino o meu nó. Então esse é o meu nó, certo? E perceba, agora eu vou colocar meu dedo aqui como exemplo, no lacinho, e eu vou puxar aqui uma das cordinhas, a cordinha verde, e eu consigo prender muito bem esse laço no meu dedo, certo? Então, por exemplo, eu poderia prender num galho, ou em alguma outra ferramenta que seja útil prender essa cordinha, certo? Para soltar, como eu disse da última vez, é muito simples, é só puxar a cordinha que eu solto rapidamente o nó aqui, certo? Então esse é o nó de correr. O próximo nó que a gente vai aprender é o escota, e ele tem duas versões, ele tem o escota e o escota alceado, a gente vai aprender cada uma delas. A principal função do escota é juntar duas cordas de espessuras diferentes. Nesse caso aqui eu vou usar uma mesma cordinha para facilitar a questão das cores, mas funciona para cordinhas diferentes. Já o nó direito, como eu expliquei antes, ele não funciona para cordas diferentes porque ele vai escorregar. Então o nó direito não serve para cordas diferentes, enquanto o escota sim. Então maravilha, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou fazer aqui um nó de correr bem rápido. Então só lembrando aqui, eu quero um lacinho, certo? Então eu vou fazer um nó de correr rapidamente. Aqui, vou botar o verde em cima do azul, certo? Vai ter a parte vertical, a parte aqui para a esquerda. Vou botar meu dedo dentro do laço e vou puxar. Maravilha, eu tenho um lacinho aqui, tá certo? Esse nó, além dessa função de juntar duas cordinhas, ele
duas cordas de diferentes tamanhos, ele também é muito utilizado na bandeira. Justamente também porque normalmente são duas cordas de diferentes tamanhos e ele é muito fácil de fazer e de soltar. Então, eu tenho o lacinho aqui, tá certo? O lacinho verde, cordinha azul. Eu vou pegar a minha cordinha azul, vou entrar dentro do laço de baixo para cima, certo? E vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta lá por fora. Dei a volta aqui por fora e voltei aqui por cima. Certo? Então, de baixo para cima, dei a volta aqui por fora e voltei desse lado aqui. E vou colocar essa cordinha aqui dentro desse lazinho azul que eu criei, dando a volta. Certo? E daí é só puxar e eu tenho o escota. Certo? Então eu consigo juntar duas cordas de diferentes espessuras assim. Maravilha. O que é o escota alceado? É a mesma coisa, só que veja só. Eu vou colocar aqui de baixo para cima, dou a volta por trás, e em vez de eu colocar a ponta dentro aqui do buraquinho que eu criei, né, dentro desse buraquinho aqui, eu vou fazer uma dobrinha e vou colocar essa dobrinha aqui com calma e vou puxar. Certo? Então, alceado é porque tem essa alcinha que eu criei aqui. E por que isso aqui é útil? Porque ele é muito fácil de soltar. E normalmente é esse que a gente vai fazer na bandeira, porque ele é muito rápido. Então eu vou puxar essa alcinha aqui e eu já consigo soltar as duas. Tá certo? Então esse é o escota alceado, é uma versão alternativa do escota. Para finalizar, a gente vai aprender a fazer o nó do fiel. Ele é um nó bem simples, só que ele é extremamente importante e é o que vocês mais precisam dominar. Vocês têm que ter ele na ponta dos dedos para que vocês possam fazer diversas outras nós e amarras que a gente vai precisar fazer. A principal função dele é a gente amarrar uma corda em um determinado objeto, por exemplo, nesse pedaço de madeira, de modo com que ele fique preso, certo? Ele é um pouco diferente do nó de correr. E a principal utilização dele no dia a dia do escoteiro é utilizar ele como a base das amarras, certo? O que são as amarras? São métodos de você juntar dois ou mais objetos. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um outro pedaço de madeira nessa orientação, eu posso fazer uma amarra para juntar esses dois e eles ficam bem firmes um só, certo? E as amarras, elas são muito importantes porque elas são, por exemplo, eu posso fazer uma mesa inteira somente com amarras. Eu não preciso pregar nada, eu não preciso de nenhuma cola. Eu posso fazer uma mesa, uma cadeira, o que eu quiser com bambus e amarras, por exemplo. Certo? Então a amarra ela é muito importante e faz parte do dia a dia escoteiro. E o nó do fiel é a base dessa amarra. Então vocês precisam ter isso bem dominado para a gente poder fazer as amarras com eficiência. Certo? Maravilha. Ela é bem simples, na verdade. Veja só. Eu vou fazer duas voltas nessa madeira com a corda, tá? Então eu vou dar uma volta aqui, dei uma volta, e eu vou dar uma outra volta aqui para baixo, certo? Só duas voltas, não tem segredo nenhum, certo? Ok, o que aconteceu aqui? Eu fiz essas duas voltas e daí eu criei esse X no meio aqui da minha madeira, certo? O que eu vou fazer então? Eu vou pegar a ponta que eu dei as voltas e vou passar bem no meio desse X aqui, certo? Bem no meio entre as duas cordas. E vou puxar as duas pontas. E é isso. Esse é o nó do fiel. Ele é bem simples. Perceba que, para saber se ele está certo, você tem que ver duas cordas paralelas, uma do ladinho da outra, que é essa verdinha e essa azulzinha aqui. E em cima delas tem que ter essa cordinha diagonal passando por cima delas duas. E outra maneira de saber se ela está certa é puxando com toda a força que tu quiser. Tu não vai conseguir soltar essa corda, certo? Então esse é o nó do fiel, ele é a base das amarras e é muito importante no dia a dia escoteiro.